Olá! Esse é o canal Responde Aí. Sejam bem-vindos a mais um quiz. Dessa vez trago 10 questões sobre o dia 4 de julho, data das comemorações da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Será que você consegue acertar todas? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos começar? Questão 1. As 13 colônias inglesas fizeram parte da colonização de povoamento. Os habitantes se instalaram entre o Oceano Atlântico e os montes do Apalaches, no decorrer do século XVII. Não foi uma delas. A. Carolina do Norte. B. Carolina do Sul. C. Novo México. D. Connecticut. E. Virgínia. Alternativa C. O Novo México não foi uma das 13 colônias, e sua ocupação por colonos norte-americanos remonta ao século XIX e ao processo de marcha para o oeste. Originalmente, o Novo México era um território que pertencia ao México, sendo conquistado pelos norte-americanos após a Guerra Mexicano-Americana. Questão 2. O processo de emancipação das 13 colônias inglesas da América do Norte, na segunda metade do século XVIII, foi denominado, por muitos historiadores, Revolução Americana porque A. Significou o fim do antigo regime político naquela parte do continente americano. B. Assinalou o início de uma sociedade capitalista, extinguindo de imediato a escravidão. C. Representou o fim do pacto colonial mercantilista e lançou as bases de uma sociedade liberal. D. Possibilitou o avanço das práticas mercantilistas em oposição à Inglaterra liberal. E. Permitiu à Inglaterra aprofundar os laços de dominação por meio do reforço do pacto colonial. Alternativa C. A emancipação das 13 colônias, isto é, a independência dos Estados Unidos, fez com que o pacto colonial existente entre as 13 colônias e a Inglaterra deixasse de existir, e os Estados Unidos do século XIX puderam se estabelecer enquanto nação independente orientada com base nos ideais do liberalismo. Questão 3. O estupim que levou os ingleses a anunciarem as leis intoleráveis sobre as 13 colônias decorreu de um evento em que os colonos norte-americanos, disfarçados de índios, invadiram um porto e destruíram caixas de chá, lançando-as no mar. Esse acontecimento se passou em qual cidade norte-americana? A. Boston. B. Filadélfia. C. Nova York. D. Washington. E. Baltimore. Alternativa. A festa do chá de Boston, Boston Tea Party, aconteceu no dia 16 de dezembro de 1773. Nesse evento, colonos disfarçados de índios invadiram o porto de Boston e destruíram caixas de chá em resposta ao monopólio de venda desse produto estabelecido pelos ingleses. Questão 4. Um dos fatos de grande tensão na relação entre colonos norte-americanos e a coroa inglesa foi a ocupação das terras a oeste, conquistadas pela Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos. B. Guerra das Rosas. C. Guerra dos 30 Anos. D. Guerra dos 7 Anos. E. Guerras Napoleônicas. Alternativa D. A Guerra dos 7 Anos foi um conflito, travado de 1757 a 1763, envolvendo ingleses e franceses em lados opostos. Com a derrota, os franceses cederam uma porção de terras a oeste do rio Mississippi para a Inglaterra. A Guerra dos 100 Anos, a Guerra das Rosas, a Guerra dos 30 Anos e as Guerras Napoleônicas não tiveram relação com o evento em questão. Questão 5. Os Atos Townshend, anunciados pela Inglaterra em 1767, determinaram a. Aumento de impostos sobre o vidro, corantes e chá. B. Proibição da venda de chá pelos colonos norte-americanos. C. Proibição de ocupação das terras dos Apache. D. Criação de um imposto sobre o ouro extraído da Califórnia.
e nenhuma das alternativas acima. Alternativa: os atos Townshend foram leis emitidas pelos britânicos que determinavam o aumento dos impostos em uma série de itens, como vidro, chá, corantes, papel e outros produtos importados diretamente do Reino Unido. Esses atos foram impostos entre 1767 e 1768. Questão 6. Os debates sobre a independência das 13 colônias foram realizados em 2 eventos que ficaram conhecidos como Congressos Continentais. Esses eventos se passaram em qual cidade norte-americana? A. Washington. B. Yorkton. C. Nova York. D. Boston. E. Filadélfia. Alternativa I. Os congressos continentais se passaram em um momento em que as relações entre colonos e ingleses já estavam bastante desgastadas. Ambos foram realizados na cidade de Filadélfia. O primeiro congresso reafirmou a lealdade com o governo inglês, mas solicitou o cancelamento das leis intoleráveis. O segundo congresso já se posicionou a favor da independência das 13 colônias. Questão 7. O que a Lei do Chá, de 1773, determinou? A. Aumento do imposto sobre o chá em 20%. B. Proibição do consumo do chá nas 13 colônias. C. Obrigatoriedade de produzir-se o chá nas próprias 13 colônias. D. Criação de um monopólio para a venda do chá. E nenhuma das alternativas acima. Alternativa D. A Lei do Chá foi anunciada em 1773, determinando a imposição de um monopólio sobre a venda do chá nas 13 colônias. Assim, por meio dela, determinou-se que somente a Companhia das Índias Orientais é que seria responsável pela venda desse item na América do Norte. Essa medida desagradou aos colonos. Questão 8. O autor original da Declaração de Independência dos Estados Unidos foi? A. Benjamin Franklin. B. Thomas Jefferson. C. John Adams. D. Roger Sherman. E. Robert Livingston. Alternativa B. Thomas Jefferson foi o responsável por elaborar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, mas o documento passou por alterações propostas pelo Comitê dos Cinco, formado por John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert Livingston, além do próprio Jefferson. Esse documento foi apresentado no dia 4 de julho de 1776. Questão 9. A Guerra de Independência dos Estados Unidos foi finalizada por meio do A. Tratado de Paris. B. Tratado de Versalhes. C. Tratado de Tordesilhas. D. Tratado de Madrid. E. Tratado de Santo Ildefonso. Alternativa. O Tratado de Paris foi o acordo que determinou o fim das guerras de independência dos Estados Unidos, sendo assinado em 3 de setembro de 1783. Por meio dele, os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos e cederam algumas terras da América do Norte para franceses e espanhóis. Questão 10. A batalha que marcou o fim da resistência inglesa na América do Norte aconteceu em A. Saratoga. B. Yorkton. C. Monmouth. D. Newport. E. Filadélfia. Alternativa B. A Batalha de Yorkton aconteceu entre setembro e outubro de 1781, e as tropas dos colonos norte-americanos foram lideradas por George Washington. Ao final desse conflito, os ingleses se renderam, o que colocou fim na sua resistência na América do Norte. A batalha se passou em Yorkton, na Virgínia. Obrigado por assistir, e se você gostou desse vídeo assista os outros do canal.